essa semana a gente teve um workshop com a galera da Xerimbom, que era a imersão Visão de Donos, né, em que essa imersão é feita pelo Eduardo e o Wilton, que são donos da Xerimbom. E é interessante porque eu vejo que um tempo atrás era muito difícil você ter acesso a esse tipo de informação. Antigamente, as pessoas elas tinham receio de compartilhar aquilo que eles estavam construindo, compartilhar as dificuldades, compartilhar os caminhos. E agora, com a internet, né, agora com esse desenvolvimento de construção de ecossistema, a gente vê grandes players se levantando e dando essa oportunidade de realmente entregar o ouro, né? Então, a gente realmente viveu o franchise na prática, que é o que a gente acredita aqui na Bifranchise, que é entender que franquia, ela é um monte de papelada, ela é lei, ela é regra, mas que tem que ser colocada na prática, né? E eu achei isso bem interessante, porque eles com 1000 contratos assinados de franquia, né, eles já passaram por tudo que é tipo de circunstância, de extrato, novo contrato, repasse, enfim, uma infinidade de situações em que a gente pôde entender como é que é o franchise na prática, vendo de um player que é grande porte, né? Então, hoje, na maioria dos nossos franqueadores que formatam com a gente, que estão em desenvolvimento, estão aí de 5 a 10 unidades, e acreditamos que o caminho para chegar às 1000 unidades, ela passa em 4 pontos, que a gente viu que são pontos primordiais que refletem o motivo e o porquê deles conseguirem o resultado que tem hoje. Hoje, a Xerimbom são mais de 600 lojas ativas, né, e todo mês eles estão vendendo mais franquias, então eles estão num crescimento bem acelerado, tem voos mais altos, eles estão mirando outros lugares, estão olhando ir para Orlando, para os Estados Unidos, enfim, eles já estão com um plano de expansão internacional, e aqui no país eles já têm muito bem organizado o planejamento estratégico de expansão deles, né? Então, hoje eles estão dando mais assistência, mais atenção para multifranqueados, mas que as oportunidades de novos franqueados são bem significativas também. E aí, um dos 4 pontos que eu vi, que reflete o motivo que a Xerimbom chegou aonde está, por incrível que pareça, não é o que eu acreditava como uma franquia dos sonhos. Não é o que eu acreditava como a melhor oportunidade de uma franquia ser gigante como o McDonald's. Porque quando a gente olha a franquia, pelo menos ao meu ver, né, eu quando fui franqueador, eu sempre acreditei que franquia seria uma marca desejo, uma marca que muitas pessoas querem estar junto, a um negócio que, como o McDonald's, todo mundo conhece o McDonald's, todo mundo tem desejo de acessar o McDonald's, né? Para mim, quando eu iniciei nesse universo de franqueadora, eu tinha a marca como prioridade, eu tinha o meu produto como prioridade. Quais são os seus diferenciais? Cara, meu produto é muito gostoso e minha marca é muito forte no mercado. Para mim, isso era franquia. E eles conseguiram me mostrar na prática que isso não é o mais importante. Isso que eu achei muito interessante, e os 4 pontos que eu vou levantar aqui, vocês vão perceber isso, porque desses 4 pontos, nenhum deles é marca know-how e lucro, nenhum deles, que é o que eu acredito que é para você fortalecer e tudo mais. E falando um pouquinho da história da Xerimbom, inicialmente, eles compraram a marca Xerimbom, então eles não criaram do zero a marca Xerimbom, eles compraram um modelo de negócio que era pão de queijo e café. Isso era a Xerimbom. A Xerimbom não era uma marca de cafeteria, empório, mineiro, como a gente vê hoje. Inicialmente, eles compraram um hub de franqueadores, né, um hub de marcas, e que uma delas era a Xerimbom. E que, na época, eles nem acreditavam tanto nessa marca. Sendo que as outras marcas começaram a dar um problema, que eles explicaram lá, enfim, eles não fizeram uma boa due diligence, né, quando compraram esse grupo de franquia, e sobrou a Xerimbom para eles trabalharem. Sendo que a Xerimbom era pão de queijo e café, com um ticket médio de 15, 20 reais, parece, até menos, se eu não me engano. O ticket era muito baixo. O negócio ele não funcionava. Foi aí que eles decidiram paralisar o modelo de negócio da Xerimbom e falaram, cara, vamos organizar isso aqui, porque não dá para expandir como franquia, estando como está. Então, eles começaram a desenvolver um outro modelo de negócio para que chegasse à expansão que eles têm hoje. E isso é um dos primeiros pontos que eu vi de muito significante para a Xerimbom chegar aonde está. Modelo de negócio. Eduardo e Wilton entendeu que, cara, o mais importante para você chegar na escala do seu negócio, na escalada, para você conseguir vender aí mais de 1000 franquias, é você ter um modelo de negócio que seja anti-franqueado. Isso eu achei genial. Por que anti-franqueado? Porque se você depender do seu franqueado chegar com todos os padrões estabelecidos por você que construiu o know-how do negócio, provavelmente você não vai conseguir ter grandes resultados de expansão, porque você sempre vai ficar amarrado a um franqueado muito bom para que ele consiga ter resultado. Então, eles logo cedo, muito no início do negócio deles, eles entenderam que eles precisavam entregar o modelo de negócio anti-franqueado. O franqueado ele não poderia ter muita dificuldade para chegar no resultado final que eles estavam adquirindo nas lojas próprias dele. Então,
voltando um pouquinho, inicialmente, eles eram pão de queijo e café, eles viam que esse modelo de negócio, pão de queijo e café, não ia para frente, mudaram o modelo de negócio para Empório Cheirinho Bom, que eles começaram a vender outros tipos de produto, outros tipos de café, café especial, enfim, começaram a fazer toda uma experiência em loja, conseguiram aumentar o ticket médio, conseguiram ter resultado nesse modelo de negócio e começaram a ofertar para o mercado esse modelo de negócio que era o Empório Cheirinho Bom. E eu achei muito interessante essa visão deles no negócio, porque eu vejo muitos franqueadores, né, e a gente está falando aqui com alguns franqueadores, eu vejo que muitos franqueadores são muito apegados no seu produto, muito apegado à sua marca, muito apegado ao que foi construído, do que foi elaborado lá nos seus sonhos como empreendedor. Sendo que quando a gente vem por uma visão mais empresarial, você precisa desgarrar desses desejos, de você, o que minha marca vai representar, o que meu produto vai representar, para você começar a pensar em como que o meu franqueado ele vai conseguir ter o resultado que eu tenho, mesmo ele não tendo esses sonhos que eu carrego de uma marca desejo e um produto desejo. Então, eles, no início, eles começaram a organizar toda a cadeia de produtos dele com parcerias com fornecedores. E aí, foram desenvolvendo essas parcerias, né? Inicialmente, eles buscavam produtos que tinham no mercado, né? Faziam cafés especiais, enfim, botaram um monte de coisa para vender. E também, quando foi criando corpo, quando foram expandindo, quando foram chegando a mais unidades, começaram a selecionar aqueles produtos que eram campeões na sua rede para eles mesmos produzir, né? E aí, fizeram todo um trabalho em cima disso. Mas por que esse ponto, para mim, é o principal? Porque tanto o Eduardo quanto o Wilton, eles não eram mestre em café especial, eles não eram mestre em pão de queijo, eles eram mineiros, beleza, até aí faz sentido, mas eles não tinham o desejo de encantar com o produto. Eles sabiam que o negócio deles tinha que dar resultado para o franqueado e que o objetivo deles era ser uma grande franqueadora. Então, eu trago esse desafio para vocês, vocês que estão me assistindo agora ou estão vendo gravado, de você olhar para o seu negócio e identificar, cara, tira um pouco daqueles sonhos de empreendedor, tira um pouco daqueles desejos de se encantar com a marca. Isso tudo é muito importante. Não estou dizendo que não é importante, mas para você chegar a um grande resultado, como foi o caso da Cheirinho Bom, é necessário você pensar que, cara, o seu modelo de negócio, ele precisa ser saudável e fazer com que o seu franqueado tenha dinheiro, tenha resultado. É isso que eles sempre focaram. Alguém tem uma dúvida sobre esse nosso primeiro ponto? Eu tô permitindo a galera aqui entrar, mas eu não sei por que a galera não tá entrando. Entrou aí. Fala aí, Shed. O pessoal da Vai Solar também tá entrando. Fala, Danilo, beleza? Beleza? Vou permitir aqui também, tem a galera entrando. Então, recapitulando aqui, só para quem entrou agora, isso aqui vai ficar gravado, depois vocês vão poder assistir, mas eu vou falar 4 pontos que fizeram a Cheirinho Bom ser o que eles são, chegar a mais de 1.000 unidades vendidas. E o primeiro ponto é modelo de negócio. A Cheirinho Bom entendeu que não era sobre o produto, não era sobre a marca, não era sobre toda a experiência que eles tinham com a intenção de entregar para o cliente. Era sobre modelo de negócio escalável, né? Isso fez com que eles tivessem esse super crescimento. E lá, durante a imersão, eles o tempo todo falaram sobre modelo de negócio, o tempo todo falaram sobre franquia, o tempo todo falaram sobre, cara, vender franquia, taxa de franquia e tudo mais, estratégia comercial, time de vendedor e tudo mais. Sendo que a grande questão, para eles terem o resultado que tem, foi eles também ter algo que é o nosso segundo ponto, que é a cultura empresarial. Cara, eu achei fantástico, realmente fantástico, perceber que um dos diferenciais deles é que eles conseguiram desenvolver essa cultura empresarial com muito, digamos assim, muita vontade. Tá? Faz tempo que eu não vejo uma empresa se preocupar tanto com a cultura empresarial que estava englobado na rede. Então, chegou um ponto até de eu ficar assim, caraca, os caras só querem vender. E eu já vi muita gente falando assim, cara, Cheirinho Bom só quer saber de vender e não tá nem aí. Já vi, conheci franqueados que não tiveram resultado, enfim, né, que aí sempre sai chateado e tudo mais. Sendo que lá eu tive a oportunidade de perceber que eles implementaram dentro do nível de crescimento deles, eles começaram a perceber que era importante ele colocar a cultura não só para seus franqueados, mas para todos os seus funcionários. E aí, o segundo ponto que eu digo, que é a cultura empresarial, eu entendi uma coisa. Isso eu já carrego comigo porque já fui dono de pizzaria e já sofri muito com isso. Cultura não é ou você tem ou você não tem. Você tem uma cultura. Se você não trabalha a sua cultura, se você não direciona a sua cultura de equipe, provavelmente já está sendo criada uma cultura dos seus funcionários em que provavelmente vão ser reclamões, vão ser pessoas que vão te dar problema, vão ser pessoas que não vão ser resolutivas. Então, muito no início da expansão deles, né, quando eles já chegaram aí a mais de 200 lojas, que já era um tamanho significativo, eles perceberam que para eles chegarem às 1.000 unidades, para que eles pudessem ter os mesmos resultados em todas as redes, eles teriam que criar uma cultura empresarial. E aí foi muito interessante ter acesso a esse know-how, porque inicialmente
né, eles começaram a construir essa cultura junto com os franqueados deles. Então, eles faziam grupos assim, né, faziam um meet com todos os franqueados, que já eram muitos, né, já eram mais de 100, e eles traziam a cultura da empresa, o que eles acreditavam, e, enfim, eles são pessoas muito espiritualizadas, né, então, eles, cara, praticamente, eles fazem cultos, realmente, junto com a equipe deles, é a fé que eles carregam, né, eu achei interessante isso, né, não acho que seja replicável, eu acho que é algo que realmente está no propósito de vida deles, então, eles trouxeram essa cultura para dentro, inicialmente passaram para todos os seus franqueados. Então, eles começaram a ter uma rotina que é o encontro, que eles chamam encontro de propósito, ou reunião de propósito. Eu acho que é esse o nome. Que eles falam qual é o propósito da marca, que é gerar experiência para o cliente. E aí eles têm alguns níveis de acesso, que é cliente, funcionário, franqueado e empresa. Então, eles linkam a experiência de cada etapa dessa, do seu cliente, do seu funcionário, do seu franqueado e da franqueadora. Eles começam a observar que, inicialmente, eles atingindo só o franqueado, por muitas vezes, não conseguia transmitir aquilo que eles carregavam como cultura empresarial, como aonde eles queriam chegar com o que eles estavam construindo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a deixar de fazer encontros com os franqueados e começaram a convocar os funcionários. E aí, obviamente, né, eles deixaram aberto para os funcionários também. Eles falaram, para os franqueados, eles falaram para os franqueados que a reunião de propósito eram para todos os colaboradores da rede, mas que se o franqueado desejasse participar, ele poderia e seria excelente, né? E aí isso, eles começaram a contagiar aqueles que estavam trabalhando para os franqueados. E isso começou a trazer muito resultado. Eles mostraram lá que teve rede que começou a desenvolver muito o faturamento, em que redes que ficavam patinando, mas que quando trouxe a equipe do franqueado para perto da franqueadora, eles começaram a trazer com clareza os caminhos que esse funcionário ele deve fazer para melhorar de vida, né? Porque até mesmo a gente sabe que o tipo de mão de obra que muitas vezes uma cafeteria tem são pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de conversar com o empresário, de conversar de maneira clara qual é o desenvolvimento da sua vida profissional. Então, nesses encontros, além deles encherem os colaboradores de esperança, né, que é o que eu acredito, né, e também eles espiritualizam muito isso, então eles trazem a palavra de Deus, eles falam muito sobre Deus e tudo mais, eles mostram que existe uma empresa muito grande por trás. E eu acho que foi isso a grande sacada desse encontro. A grande sacada das reuniões de propósito não era só esse momento espiritualizado, esse momento de mentalidade, esse momento de humanização da equipe, mas também de trazer para o colaborador que está iniciando, sendo funcionário de um franqueado, que existe uma corporação super grande, super gigante para dar apoio para ele, para que ele possa estar evoluindo seus cargos e salários, para que talvez ele comece como atendente e se torne um gerente, depois se torne um gerente de outras lojas, enfim. Eu achei muito interessante essa construção deles na Xerimbom, porque às vezes a gente pensa, eu que já fui franqueador, né, já tive muita dificuldade de engajamento de rede e já tive muita dificuldade também com o franqueado performando, né, que não conseguia chegar no break-even e tal, aquela dificuldade, e a gente sempre pensa em trazer contribuição para o franqueado, sendo que muitas das vezes o franqueado ele não vai ter a aptidão necessária para estar liderando a equipe dele. Então, quando nós franqueadores trazemos isso para os colaboradores, esse colaborador ele se torna mais próximo daquilo que você acredita que ele pode se tornar. A gente sabe que, principalmente no Rio de Janeiro, né, e acredito que no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro a gente já sofreu muito com mão de obra. E por muito tempo eu investi muito nos franqueados para passar esses treinamentos. Talvez se eu fizesse com um time de colaborador, a gente poderia ter aumentado os resultados, que foi o que eles mostraram lá, né? E com o mesmo investimento, o mesmo desgaste, o mesmo tempo que você teria com o seu franqueado. Então, foi uma sacada muito incrível. Eu acredito que dos 4 pontos, é um ponto que passaria batido para mim, porque enquanto eu fui franqueador, passou batido. Eu sempre pensei muito no franqueado, sempre pensei muito na cultura empresarial, sendo que uma cultura empresarial em que a franqueadora se relaciona com o franqueado, e eles me mostraram na prática que isso não funciona, né? Então, foi muito, muito rico essa troca de experiência, porque agora nós que estamos nessa caminhada aí com 5, 10 franquias, né, que é bem pouco comparado a 1000 franquias, nós conseguimos, agora no início, implementar isso, né? Conseguir demonstrar para que o franqueado ele vai ter a visão do todo, e não só do micro, não só da loja dele, porque, querendo ou não, a franqueadora, ela representa muito para o colaborador, a marca. É igual o cara que trabalha no McDonald's, eu trabalho no McDonald's, né? Então, ele sabe que se for mandado embora desse McDonald's, tem um outro McDonald's que ele já está treinado. Então, rola muito isso, né? E esse foi o segundo ponto que eu vi, que, cara, é o que permite eles chegarem aí às 1000 franquias. E o terceiro ponto, que eu achei bem interessante, alguém tem alguma dúvida sobre cultura empresarial, como que eles fazem isso? Se tiver, pode perguntar, tá? Vou dar continuidade aqui, mas em qualquer momento pode interromper. O terceiro ponto que eu vi é suporte ao franqueado. Porque essa parte da cultura, eles identificaram, né,
que era importante o colaborador participar e todo aquele engajamento, sendo que a parte de suporte ao franqueado, por muito tempo, eu como franqueador, e até na formatação de cada um aqui, a gente coloca muito isso em pauta, né, que são nossos manuais de operação, sempre focado no franqueado, para ele conseguir ter o resultado que vocês têm nas unidades próprias, né? A gente chega até a montar um vídeo de treinamento, né, para vocês passarem para o franqueado, sendo que eles me demonstraram que, na prática, o mais importante do que você dar treinamento, do que você mostrar vídeo, do que você, enfim, entregar todo um suporte gigantesco para que ele tenha resultado, você precisa trazer esse cara engajado com a sua franqueadora. Então, eu achei muito interessante isso, porque, vamos lá, ponto 1, modelo de negócio. O franqueado recebe tudo pronto, tudo simples, tudo mastigado, com a marca deles e tudo mais, não só homologado, enfim. Depois, eles criaram uma cultura empresarial para o colaborador. Já consegue trazer para perto da marca aqueles funcionários que muitas das vezes não vão performar, não vão dar resultado. E com um trabalho árduo de engajamento e propósito, ele consegue trazer o cara. E aí o suporte ao franqueado, eles fazem reuniões e convenções com esse franqueado, para que esse franqueado esteja engajado na marca, para que esse franqueado ele queira fazer parte daquilo que ele está trabalhando. Então, eu achei muito interessante quando eles têm lá um ranking, é genial isso que eu vou falar, é genial mesmo. Os caras têm mais de 1.000 unidades comercializadas, e eles têm um sistema, eles usam o Suits, que a gente já até indicou para todos vocês de utilizar o Suits também, sendo que eles têm um Instagram fechado, em que só o franqueado pode ter acesso, e que nesse Instagram eles mantêm o engajamento dos franqueados. Como que eles fazem isso? Eles disponibilizam todo dia um ranking com as melhores lojas, as lojas que estão mais performando. E durante esse ranking, eles fazem vários trabalhos de gamificação, vários trabalhos para que o franqueado ele esteja motivado em assumir o topo do ranking. E aí eles começam a trabalhar o engajamento nesse Instagram fechado. Olha que fantástico. Às vezes a gente pensa que, cara, precisa de um mega sistema, precisa de algo muito elaborado para que você chegue a 1.000 franquias, sendo que o cara com 1.000 franquias está trabalhando dentro do Instagram, com o Instagram fechado, engajando seu franqueado. E nós, pequenos, de 5, 10 franquias aí, pouca coisa, muitos estão iniciando, muitas das vezes a gente nem pensa em como que a gente vai engajar o franqueado. E isso me demonstra que, para você ter resultado numa franqueadora, você não pode inventar a roda, você não pode fazer coisas mirabolantes, você tem que fazer o simples bem feito. Tem que engajar a sua equipe, cara. Grupo de WhatsApp pode ser um problema, porque muitas das pessoas, né, têm dificuldade em ler e, 1.000 franquias é complicado. Mas talvez você colocar num grupo de Instagram, no Instagram mesmo fechado, e estar falando com o seu franqueado, né, botando a cara mesmo, porque ali é um grupo seguro, um grupo fechado, então você não vai precisar fazer muita coisa. Você vai botar sua cara e vai estar em comunicação com o seu franqueado. Provavelmente os franqueados eles já são muito ativos nas redes sociais, né? Então ele já tem uma interação fácil com o aplicativo. Coloca lá o ranking e sempre fazendo um trabalho de conscientização para que esse franqueado ele possa chegar ao topo do ranking. E eles têm uma série de gamificações desses rankings. Não é só faturamento, eles têm de ticket médio, eles têm algumas corridas de venda de produto, né? Que é bem interessante. Então eles constroem esse ranking focado em produto também. E uma coisa interessante que eles compartilharam lá, que os franqueados que não performam, provavelmente, eles conseguem identificar. Não estão engajados no grupo, não veem os stories do Instagram, não engajam com a plataforma, com Suits, não compram os produtos sazonais, que eles lançam muitos produtos sazonais durante o ano, e o franqueado ele não é obrigado a comprar. Sendo que se ele não compra, ele não faz parte de todo o trabalho de marketing brand que a Xerimbom está investindo para ele, né? E que ele está pagando. Então, eles mostraram lá. Tem franqueado que não compra, foi Natal, eles mostraram lá que eles fizeram uma campanha de Natal e teve franqueado que não comprou o produto de Natal. Ah, não, é muito caro, eles só querem empurrar produto. Não vou comprar. Ok, eles não ligam com isso, sendo que qual é o problema? Esse franqueado não tem resultado. Esse franqueado não utiliza de um momento de super venda, que é o Natal, para estar batendo as suas metas. Então, isso é algo que eu achei muito interessante do suporte ao franqueado, porque ele sai um pouquinho do básico, ele sai um pouco do, cara, você tem que fazer isso, do cafezinho que tem que ser organizado, da experiência, e começa a trabalhar muito o engajamento desse franqueado, para que ele se sinta parte do todo, né? E eles têm lá um conselho, esse conselho é organizado pelos próprios franqueados, em que eles têm algumas definições, e dentro desse conselho eles chamam outros franqueados para estar perto, né? Geralmente são lojas que performam, né? Então esse foi o terceiro ponto que eu achei fantástico, que é o suporte ao franqueado. E o quarto ponto é expansão de franquia, né? Que é um tema que, com certeza, foi o principal de tudo, né? Porque todo mundo vai lá em busca de saber, cara, como é possível vender 1.000 franquias, né? Porque é muita coisa, a gente pensa assim, cara, 300 franquias já é bastante coisa, agora mais de 1.000 contratos assinados, cara, é bem significativo. E foi o tema principal do evento, né? Como que é possível expandir dessa forma. Então, nesses 3 pontos que permitem você chegar às 1.000, né? Que é modelo de negócio, cultura empresarial
e suporte ao franqueado, a expansão de franquia, ela vem determinada no seguinte: você precisa, como franqueadora, você precisa crescer. E eles foram bem enfáticos nisso. Se você é uma franqueadora, você precisa crescer. Você não pode deixar de crescer. Você precisa fazer com que cada vez mais a sua marca fique mais forte no mercado. E é algo que eu vejo muito, principalmente na área de alimentação. A galera tendo muito desejo em crescer devagar, crescer lento, que não é um problema. Sendo que, para eles, na visão deles, né, que chegaram a 1000, se você quer crescer devagar, abre loja própria. Se o seu negócio dá dinheiro, se você, cara, tá construindo um negócio, se você quer vender só 1, 2 franquias, cara, junta dinheiro com a loja que tá te dando dinheiro e abre você mesmo, e você vai crescendo devagarzinho. Então, eles bateram muito nisso, né? Se você quer crescer devagar, cresça por unidade própria. Agora, se você quer ser franqueador, se você quer escalar a sua empresa, você precisa crescer cada vez mais. Então, você com um modelo de negócio enxuto, sabendo que é um modelo de negócio anti-franqueado, você com uma cultura de organização bem amarrado, com suporte ao franqueado, trazendo ele engajamento, você tem que pensar em venda, venda, venda. E aí eles trazem uma série de questões que a gente atualizou até na nossa formatação, e vamos atualizar em cada um aqui, que é algumas regras da COF que eles tiraram, né? Que não é que eles tiraram, eles demonstraram que muito do que tem na lei de franquia, as pessoas interpretam de forma diferente do que deveria ser. Um exemplo, algo que eu achei fantástico e sempre foi uma grande dúvida para mim, né? Nós somos obrigados, por lei, de colocar na COF as unidades que fecharam. Sendo que unidade que fechou depende de muita coisa, né? Não depende só do modelo de negócio, depende do franqueado. Pode ser que esse franqueado decidiu fechar por alguma situação ou não teve resultado, né? A própria Cheirim Bom, né? Eu conheço franqueados que não tiveram resultado e eles continuam vendendo. Sendo que a COF ela te obriga a colocar as unidades que foram fechadas, mas hoje a gente geralmente coloca o nome e a unidade, o endereço da unidade. E aí eles trouxeram pra gente que não é necessário colocar, não é necessário, na verdade, não se deve colocar nem nome e telefone de outros franqueados na COF. Você pode colocar lá, unidade Barra da Tijuca fechou. Show de bola, você vai botar lá. Unidade Barra fechou, unidade tal fechou. Mas você não vai botar nenhum nome, nenhum telefone. Por quê? Porque eles falaram que a lei de proteção de dados, que é a LGPD, é uma lei que é acima da lei de franquia. Então, se a lei de franquia diz que você deve colocar nome e telefone das unidades que fecharam, a lei de proteção de dados, que é acima dessa lei, te diz que, cara, você não pode revelar dados sensíveis do seu franqueado. E aí, isso acaba sendo muito bom para quem quer fazer uma apresentação de franquia, né? Porque, querendo ou não, unidades que fecham, cara, tem vários motivos de fechar. E aí que é interessante, eles colocam lá todas as unidades que foram fechadas, mas entregam um telefone de quem está performando a loja. Por quê? Porque geralmente é um franqueado que ele já tem mais contato, e aí ele fala assim, cara, se você quiser, eu te dou o telefone de alguém que fechou a unidade. Mas eu tenho um telefone aqui do nosso franqueado que performa bem, que está tendo bons resultados. Qual time que você quer? Você quer estar no time dos vencedores ou o time dos perdedores? Você quer falar com quem está fazendo dinheiro ou quem está murmurando, falando que o governo é ruim, o negócio é difícil, o negócio não funciona? Então, aí você já seleciona o perfil de franqueado. Se você recebeu um cara que está querendo comprar uma franquia sua, que quer falar só com o cara que deu ruim, provavelmente esse cara não faz o perfil. Agora, se o cara é um cara otimista, se o cara quer saber, cara, eu quero estar junto com quem faz acontecer, com quem tem resultado, esse cara vai ligar para quem está tendo resultado. E aí você já começa a separar o seu perfil de franqueado, diretamente com a COF. Porque lá na COF vai ter as unidades fechadas e essa pessoa pode se assustar. Poxa, muita unidade fechou. Mas muita unidade dá resultado. Né? Então, e você apresenta, obviamente, você não vai deixar da pessoa que quer comprar a franquia entrar em contato com quem já teve a unidade. Isso é lei de franquia, isso permite. Mas desde que a pessoa tenha o aceite da lei de proteção de dados. Mas se o seu franqueado, né, se o seu lead quiser só o telefone de quem deu ruim, provavelmente esse cara não passa no perfil. Um outro detalhe, falando de expansão de franquia, é que ele separa o time de vendedor dele, de franquia, do time de suporte ao franqueado. São quase 2 empresas lá. Uma empresa só pensa em venda, 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 e a outra empresa pensa na franqueadora. Por que eles organizam muito bem isso? E hoje quem cuida da parte de venda é o Eduardo, quem cuida da parte de operacional e suporte é o Wilton. Por que eles dividem muito bem isso? Porque a gente sabe que na hora da venda é sensível, né? É tudo muito, muito sensível. Você precisa fazer com que o cara ele se engaje com o que você está construindo. Então, eles têm lá toda uma organização de CRM em que eles sabem de onde veio o lead, né? Eles qualificam esse lead e acompanham esse lead etapa por etapa do processo comercial. E dentro da etapa do processo comercial deles, eles já têm lá, que é um estudo que eles já fizeram,
eles têm uma taxa de encantamento, como se fosse uma taxa de encantamento do lead, em que o lead ele começa muito empolgado, 100% emocionado com o negócio, e vai passando as etapas e a emoção vai acabando, vai ficando mais razão. E se você manter o cara muito no racional, se você manter o cara só na razão, provavelmente ele não vai fechar. Por quê? Cara, empreender é difícil. É arriscado, né? Você não pode, muitas das vezes, mostrar só número pro cara. Você precisa trazer o cara para a emoção de ser dono da sua própria marca, dono do seu próprio negócio. Você precisa trazer esse desejo pro cara. Porque se o cara for muito racional, provavelmente ele não vai ter resultado. Porque vai ser um cara muito calculista, vai ser um cara que vai ficar só olhando número, que só vai ficar falando o problema que está acontecendo. Porque a gente sabe que uma unidade para performar leva aí 6 a 1 ano para estar performando bem, dependendo do modelo de negócio. Tem alguns modelos de negócio que são mais rápidos, mas no caso deles é de 6 a 1 ano. Então imagina um ano, um cara totalmente racional, reclamando, falando de número e tudo mais, para depois o negócio começar a organizar e começar a ter resultado. Então, eles controlam todo esse funil de venda deles, trazendo o lead a estar se encantando, estar engajando com tudo que está sendo construindo, e, com certeza, né, um trabalho gigante de marketing digital, enfim, eles são pessoas que botam muito a cara, que foi um dos pontos que eu achei muito relevante. Cara, você quer vender franquia, investindo pouco em tráfego, usa a sua cara. As pessoas querem falar com o dono. Isso é o que a gente acredita aqui na BeFranchise, né? A gente até tem um método que é BML, que é Brand Movimento e Liderança, e eles só ressaltaram isso. Se você quer vender muita franquia, cara, bota a sua cara. As pessoas elas querem ter a confiança de quem está entregando esse modelo de negócio. As pessoas querem viver o teu lifestyle. As pessoas elas querem saber quem é você na sua vida pessoal. Porque ela enxergando isso em você, ela se mostra que, cara, o cara está no movimento que eu quero estar. Eu tô parado e o cara está se movimentando. Eu quero fazer parte desse movimento. E esse movimento gera a venda. Por quê? Porque o cara sabe que ele tem o dinheiro para estar se aventurando nisso, mas que ele reconhece que está parado. Então, o reconhecimento dele de estar parado, olhando quem está em movimento, o constrange a fazer parte desse movimento e chegar aos resultados que ele tem ou que está sendo apresentado. Então, quer vender muita franquia, cara? Coloca a cara. Bota realmente, faz uma organização de demonstrar aquilo que você está executando, demonstrar aquilo que você está organizando como franqueador, porque isso vai fazer com que o seu valor de investimento de venda diminua muito. E é o que eles trouxeram na prática e mostrou pra gente, né? E o outro detalhe sobre expansão de franquias é que durante o nosso evento, que foi em janeiro, no mês de janeiro, eles venderam mais de 42 lojas. Foram 42 lojas comercializadas em janeiro. Isso é fantástico, porque imagina, se você for fazer 42 reuniões no seu mês, já é muita coisa. E tendo, pelo menos vou trazer aqui mais ou menos os números que a gente tem aqui de venda de franquia. Geralmente a gente faz de 10 a 15 reuniões para vender uma franquia. Os caras venderam 42. Então, são mais de 400 reuniões com franqueados para vender uma franquia. E aí eles trouxeram algumas estratégias que eu achei bem interessantes, né? Eles fazem webinários para fazer com que toda essa captação de leads caiam num encontro único, para que eles consigam trazer a ideia. Obviamente não é a conversão principal, é só um dos pontos de contato, né? Eles fazem muito podcast para trazer a ideia da marca, que é mais um ponto de contato. Eles começam a traçar vários pontos de contato para que esse lead ele já chegue mais qualificado e que o time comercial deles consigam performar em venda mais rápido, né? Então, por exemplo, eles compartilharam lá e teve eventos de marketing digital, eventos enfim, de vários tipos de negócio em que eles deram café de graça com a marca Cheirinho Bom. Por quê? Porque eles entenderam que o ponto de contato faz com que performe em venda. Então, tem até um estudo que diz que você tem que ter em torno de 20 a 25 pontos de contato até a pessoa consumir com sua marca, né? Consumir de você. Então, eles começaram a cercar todos os pontos de contato possíveis. Evento, podcast, Instagram, enfim, feiras. E começaram a organizar isso tudo e trazer de forma estratégica para o vendedor dele ter mais assertividade nessas vendas. E é um time totalmente focado em venda. Como eu falei, um grupo só de venda e um grupo de suporte. E aí eles contaram um caso que eu achei muito interessante. Um franqueado, né, um lead entrou, pagou a taxa de franquia. A taxa de franquia hoje deles é em torno de... A taxa de franquia deles hoje é em torno de 89 mil, se eu não me engano. A taxa de franquia é alta. O franqueado passou por todo o processo seletivo, foi aprovado, pagou a taxa no Pix à vista. Logo após o pagamento da taxa, ele é levado para o time de operações, em que vai ver o ponto, vai ver todas as situações operacionais do modelo de negócio. Depois de ver o ponto, faz o projeto arquitetônico, né? Durante a apresentação do projeto arquitetônico, o franqueado, né, viu o projeto e aí, no meio da reunião, perguntou: ué, a marca de vocês não era amarela? Aí o Wilton: amarela? Ele: era amarela. E a marca de café que é amarela é a Mais Um, né? Aí o Wilton: não, mas sempre foi assim, sempre foi Cheirinho Bom, não sei o quê. Aí ele: nossa, engraçado, eu achei que era amarela, tinha certeza que era amarela. E aí, logo após a reunião, o Wilton ligou para o vendedor que vendeu a franquia.
E aí chegou pro vendedor dele e perguntou assim, cara, esse franqueado achou que a marca era amarela, você vendeu como se fosse mais um café? E aí o vendedor dele, cara, ele me perguntou se era mais um. Eu falei, é mais um, é mais dois, é mais três, é mais quantos café você quiser. Só faz o Pix e vambora. Então, você ter um time de vendedores focado em venda, pensando em, cara, em mudar de vida através das vendas, cara, isso faz com que você tenha um crescimento escalável. E é isso que a gente deseja para vocês. A gente deseja que a franqueadora de vocês seja escalável ao ponto de se tornar uma das maiores franqueadoras do Brasil. Eu entendi que esses 4 pontos que a gente citou aqui, ele faz com que você esteja estruturado, organizado para chegar a esses pontos. E quando eu falo de estrutura, não estou falando de investimento, né? Porque é o que eu falei, é um Instagram fechado, é uma reunião uma vez por mês, não são muitos investimentos. A gente não está falando de você chegar a 1.000 franquias colocando um stand de 100 mil reais na BF. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de ações práticas, ações que uma franqueadora pequena, de 5 a 10, 15, 20, consegue executar, né, com muita facilidade, e talvez até mesmo sem equipe, você mesmo franqueador, para permitir o seu crescimento. Né? Então, pense nisso, pense no modelo de negócio, pensa no seu modelo para entender, cara, meu modelo de negócio é simples, é anti-franqueado? Será que meu modelo de negócio não depende do meu franqueado ser o supra-sumo dos franqueados? Se isso está ok na sua rede, você já tem um forte indício de ter uma escalabilidade gigante. Cultura empresarial. Cara, pensa nisso. Pensa em construir essa cultura. Uma cultura de colaboradores engajados, porque provavelmente seu franqueado não vai conseguir trazer isso. Então, pense em estratégias de estar organizando isso. Pode ser encontros ao vivo, pode ser fazendo gamificações entre franqueados, enfim. Construa isso, porque eu vi que realmente dá resultado. Né? O outro ponto que eu falei foi suporte ao franqueado. Não pense só em dar suporte do que o seu franqueado deve fazer. Não pense só em, eu estou entregando tudo para que ele faça. Está tudo explicadinho, tem vídeo, tem livrinho, tem não sei o quê. Isso tudo nós, como formatadores, a gente vai fazer por você. Vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo diagramado, vai ficar maravilhoso. Mas você, como franqueador, você tem que pensar que o suporte ao seu franqueado, muitas das vezes, é o engajamento dele. É trazer ele para perto. É fazer com que ele faça parte desse crescimento. O seu franqueado, ele tem que desejar a escala da marca. Ele tem que desejar o crescimento da marca. Ele tem que fazer parte desse ecossistema de crescimento. Ele tem que ter essa mentalidade de estar, cara, nós vamos ser o maior do Brasil. Nós vamos crescer para caramba, vamos internacionalizar, que é o caminho que eles estão levando agora. Então, pense que suporte ao franqueado, ele precisa ser convertido em engajamento. E expansão de franquias. Franqueadora é para vender. Você precisa crescer. Se você quer crescer devagar, cresce por loja própria. Se você quer ser um franqueador, pense em escalar a sua empresa. Então, eu sei que precisa sim pensar no perfil do franqueado, precisa sim fazer simulações, analisar se o seu franqueado tem capacidade, né, de assumir esses desafios, mas você precisa entender que a sua franqueadora ela precisa crescer. E para finalizar, eu fiz uma pergunta ao Eduardo e ao Wilton, eu tive a oportunidade que sempre foi uma dúvida minha, e eu como franqueador, e cheguei a algumas marcas, né, ao total de marcas a gente chegou em quase 30 marcas franqueadas, né, no grupo. E eu perguntei para ele, cara, quando que a gente começa a ver dinheiro? Porque na minha franqueadora eu só reinvestia, e aquele desafio, né, de crescimento e tudo mais. E aí eles falaram, cara, você começa a estruturar o seu negócio para realmente ter um bom resultado, melhor do que uma loja própria, a partir de 50 unidades. 50 unidades. Isso eles falaram, começa. Sendo que, dependendo do negócio, eles falaram o número lá, 300. No caso deles, eles começaram a ter bons resultados depois de 300 unidades. Então, durmam com isso. Percebam que existe muito caminho para trilhar. O franchise é algo apaixonante. Você precisa estar se motivando, você precisa estar pulsando crescimento, pulsando escala. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando em várias questões de será que o franqueado ele vai conseguir ter o mesmo resultado do que eu? Sendo que você precisa pensar no seu modelo de negócio franqueadora. E o seu modelo de negócio franqueadora, ele não pode parar de crescer. Ele tem que escalar. Porque a escala do seu negócio vai trazer benefício para o seu franqueado. Então, você, como franqueador, você precisa entender que o seu crescimento ele é necessário para o crescimento do seu franqueado. Sendo que, na mentalidade do franqueado, né, que está envolvido com os problemas operacionais deles locais, provavelmente ele não vai conseguir enxergar isso. Então, que você tenha essa certeza de que a escala do seu negócio depende da sua expansão. E como eu digo, né, a expansão começa na nossa consciência. Que cada um aqui, que está assistindo aqui, que está assistindo gravado, tenha isso, cara, na sua consciência. Você precisa crescer, você precisa buscar isso. Isso começa na mentalidade, na visão de crescimento. Porque aí você vai conseguir bater esses 4 pontos que a gente comentou aqui.